Meus queridos, como é bom estar aqui novamente com vocês, neste sábado e domingo, refletindo o evangelho que nos é proposto pela liturgia. Hoje é o evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Vamos primeiramente proclamar esse santo evangelho. Vamos fazer um contato com o texto do evangelho. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia. E a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando cresce, se torna a maior de todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Vamos ver agora o que o Alberto Maddi, biblista italiano, colega nosso, nos ajuda na compreensão dessa parábola. Para que os discípulos e o povo pudessem compreender a novidade que ele, Jesus, trazia, ou seja, o reino de Deus, que era uma sociedade alternativa, onde Deus, o Pai, é quem governa os seres humanos, não emanando leis que estes devem observar, mas comunicando-lhes o seu amor. Jesus faz uso de parábolas. Marcos, no capítulo 4, apresenta-nos duas a partir do versículo 26. Na primeira parábola, Jesus diz que o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. A semente, aliás, já tinha sido apresentada neste capítulo 4, como sendo a mensagem de Jesus. Isso mesmo, a semente é a mensagem de Jesus. O que isso nos quer dizer? O ser humano e a mensagem são feitos um para o outro. Se não se encontram, permanecem estéreis. Mas, quando se encontram no ser humano, liberam-se energias que, em contato com essa palavra, com essa mensagem, liberam todas as potencialidades humanas até a plenitude da maturidade. Então, portanto, o ser humano e a mensagem devem se encontrar, como a semente com a terra. E Jesus continua falando do crescimento do caule, da espiga e do grão, que é normal, praticamente espontâneo. Portanto, uma imagem que deve ser compreendida no interior da cultura agrícola daquele tempo da foice e da colheita. A vida dos agricultores naquela época era terrível, era sofrimento, dor e mais dor. Um dos poucos momentos do ano que representava uma grande alegria era justamente aquele momento da colheita. Chamava-se os vizinhos, os amigos, os parentes, que juntos colaboravam e era uma grande festa. Nos Salmos, por exemplo, a colheita vem sendo associada à alegria. O Salmo 126, no seu versículo 5, nos diz: os que semeiam com lágrimas, colhem em meio a canções. O que Jesus quer dizer com isso? Que quando o homem amadurece a si mesmo, alcança também a plenitude da alegria. Por isso a imagem da foice e da colheita. Depois, Jesus distancia-se das expectativas nacionalistas e triunfalistas desse reino de Deus. Ele toma uma imagem do profeta Ezequiel, o qual, no capítulo 17 do seu livro, versículo 22 a 24, imagina o reino de Deus como um cedro. O cedro era comumente conhecido como o rei das árvores. Esse cedro é plantado sobre o monte mais alto de Israel, e ele é extraordinário, atrai atenção até mesmo de longe, devido à sua magnificência. E Jesus diz que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra.
o qual é plantado na horta de uma casa, entre as hortaliças. Portanto, não é algo chamativo, mas algo comum, normal. Na Palestina, no Lago da Galileia, onde as condições permitem, a mostarda pode atingir até uns 2 metros de altura. As suas sementes são minúsculas, microscópicas, mas possuem uma particularidade. Sendo pequeninas, com o vento, elas se difundem para todos os lugares. Então, o que Jesus está dizendo? Ele está querendo dizer que o reino de Deus, mesmo no momento de seu máximo desenvolvimento, de seu máximo crescimento, não será algo que atrairá a atenção. O reino de Deus não será algo de extraordinário, mas será uma coisa comum, na horta da casa, mas será eficaz. Depois, Jesus diz algo de particular e importante. Ele afirma: os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra, porque os ramos da mostarda tendem a estender-se na horizontal. Mas por que Jesus menciona aqui os pássaros do céu? Ora, porque eram os animais inúteis e desprezados naquela época. Então, com isso, Jesus anuncia que o reino de Deus é dirigido justamente àqueles que foram marginalizados, desprezados, distanciados pela instituição religiosa, pela sociedade. E no reino de Deus, essas pessoas encontrarão o seu respiro, o seu alívio. Muito bem, agora eu faço uma reflexão minha, pessoal, sobre isso que Alberto Madi nos explicou. Intriga-nos o fato de Jesus ensinar narrando parábolas. Por quê? Parábolas, como sabemos, são comparações com situações da vida, do cotidiano. E aí está a chave da resposta. As parábolas ajudavam a vida das pessoas a tornar-se transparente. Porque o extraordinário de Deus esconde-se nas coisas ordinárias e comuns da vida de cada dia. Por meio das parábolas, Jesus ajudava as pessoas a perceberem a presença misteriosa do reino de Deus nas coisas da vida. Essas 2 parábolas deste domingo nos desconcertam. Sim, pois elas contradizem o modo como muitos cristãos pensam que evangelizam nos tempos atuais. Vivemos no mundo do espetáculo, do extraordinário, dos grandes eventos de massa. Por isso, evangelizar para alguns cristãos tornou-se sinônimo de reunir grandes grupos de pessoas, isso, claro, antes da pandemia. Realizar imensas celebrações, imensos shows musicais gospels, ser seguido por milhares e até milhões de pessoas nas redes sociais, edificar enormes, caríssimos e luxuosos templos para reunir a massa de seguidores de Cristo e etc. Ao contrário de tudo isso, Jesus nos diz por meio de suas parábolas hoje que, primeiro, o crescimento do reino de Deus é um processo misterioso, como aquele que faz uma semente tornar-se grão. É preciso tempo, respeito às etapas. O fruto, o resultado vem no momento justo, aos poucos. Esse mistério revela que ninguém é dono do reino de Deus. Ninguém comanda, dirige o processo. Ninguém pode prometer ou planejar nada, somente Deus. Segunda coisa que essas parábolas de hoje nos revelam: o reino de Deus jamais será algo espalhafatoso. O reino de Deus não surge chamando a atenção das pessoas, fazendo autopublicidade, mas ele é silencioso como uma planta semeada na horta de uma residência. Uma sementinha quase imperceptível, mas com a capacidade de se espalhar, de contagiar outros, atingir o máximo de lugares possível. Eis aí o segredo do reino de Deus. Trabalhar com grandes massas de pessoas dá um retorno imediato, mas não duradouro. A massa é fácil de dispersar, confundir e deixar-se seduzir por outros apelos, outras propostas. A evangelização de verdade, que funciona, que produz fruto, é aquela que respeita as etapas, respeita o tempo, respeita o ritmo das pessoas.
Atinge cada um em particular, em seu íntimo. Portanto, convence, converte. Quem sabe, justamente por isso, sejam os mais simples, os mais pobres, os mais humildes, que dão mais fruto ao receberem essa semente, isto é, ao receberem a mensagem de Jesus. Agradeço a todos pela audiência, fiquem com Deus e tenham um santo domingo com vossas famílias.